Há momentos na vida em que a gente para e olha para trás, e então compreende que tudo o que viveu, cada lágrima derramada, cada golpe recebido, cada noite de solidão absoluta, tudo, absolutamente tudo, tinha um propósito que na altura não podíamos ver. Eu passei por 187 nações em 42 anos de caminho. Dormia em palácios onde a louça custava mais que uma casa inteira, e também dormia em vielas onde os ratos eram minhas únicas companheiras de noite. Compartilhei mesa com magnatas que moviam fortunas com um único gesto da mão, e também compartilhei o último pedaço de pão duro com vagabundos que não se lembravam do próprio nome. E posso dizer-lhes com a certeza que a experiência dá, com a convicção que nasce do coração e não dos livros, que todos somos parte de uma mesma tela, fios diferentes, mas tecidos pelas mesmas mãos invisíveis do destino. A história que vou contar-lhes não é somente a minha história. É a história de milhões de almas que caminham perdidas buscando algo que não sabem definir. É o testemunho de um homem que tocou o fundo mais escuro do abismo, e trali, dessa escuridão absoluta onde já não resta nenhum raio de esperança, encontrou a luz mais brilhante que jamais imaginou possível. Não lhes minto quando digo que houve dias em que desejei não acordar, noites inteiras em que o único pensamento que ocupava minha mente era terminar com tudo, acabar com este sofrimento que parecia não ter fim nem razão de ser. Mas algo que então não compreendia, algo maior que minha dor e mais forte que meu desejo de render-me, me mantinha respirando, me obrigava a abrir os olhos cada manhã, embora tudo em mim gritasse para que se fechassem para sempre. Nasci num lugar que prefiro não nomear, porque os lugares não definem as pessoas, as circunstâncias não determinam o destino final de uma alma. Minha chegada a este mundo foi marcada pela ausência, pelo vazio, pelo abandono mais cruel que um recém-nascido pode experimentar. 2 dias antes de eu respirar pela primeira vez, o homem que deveria ser meu pai decidiu que seu caminho estava em outro lugar, com outra mulher, numa vida completamente diferente onde não havia espaço para uma esposa grávida e 5 filhos que já lutavam para sobreviver. Minha mãe, analfabeta mas dotada de uma sabedoria que nenhuma universidade poderia ensinar, encontrou-se sozinha na rua com uma criatura prestes a nascer e 5 bocas mais para alimentar. Ela nunca soube ler uma única palavra escrita em papel, mas sabia ler o coração humano como ninguém. Sabia decifrar as mensagens que o universo enviava através dos pássaros, do vento, das estrelas que brilhavam nas noites mais frias. Passamos 12 anos caminhando. Não foi uma caminhada recreativa nem um passeio turístico, foi uma marcha forçada pela sobrevivência. 4.200 quilômetros atravessando territórios onde a civilização era apenas um rumor distante. Nesse tempo, perdemos 3 dos meus irmãos, não por doença comum nem por acidente evitável, mas por pura fome, por frio impiedoso, pela indiferença de uma sociedade que olhava para o outro lado quando passávamos pedindo um pouco de ajuda. Lembro-me perfeitamente do rosto da minha irmã mais velha quando fechou os olhos para nunca mais abri-los. Tinha 11 anos e pesava o mesmo que uma criança de 6. Seu último suspiro foi tão fraco que quase não se ouviu, como se até para morrer não tivesse forças suficientes. Comíamos o que encontrávamos no lixo, e não estou falando de restos decentes, falo de coisas que até os cães de rua rejeitavam. Minha mãe tinha um costume, que então me parecia absurdo, mas agora compreendo que era sagrado. Antes de levar qualquer coisa à boca, não importava o quão podre ou nojenta estivesse, ela se ajoelhava e agradecia. Sim, agradecia a Deus por aquele lixo, por aqueles restos que outras pessoas haviam descartado com desprezo. Ela os recebia como se fossem um banquete preparado especialmente para nós. Muitos anos depois, num salão luxuoso onde estavam reunidos os homens mais poderosos da Europa, vi minha mãe fazer exatamente o mesmo antes de comer. Ajoelhou-se diante de todos esses príncipes e milionários, e eles, pela primeira vez em suas vidas privilegiadas, também se ajoelharam porque reconheceram que estavam diante de uma verdadeira rainha. Uma rainha sem coroa, mas com uma dignidade que nenhum título nobiliário poderia conceder. Mas decidi que iria procurá-lo, que caminharia até onde fosse necessário para falar com esse homem e pedir-lhe ajuda para minha família. Disse à minha mãe que voltaria com uma solução.
Ela olhou-me com aqueles olhos cansados, mas cheios de amor, e simplesmente assentiu porque sabia que quando uma criança tem essa determinação no olhar, nada a pode deter. A viagem levou-me 4 meses. 4 meses pendurando-me em trens, caminhando descalço por caminhos de pedra, dormindo onde a noite me apanhava, comendo quando alguém tinha a bondade de compartilhar algo comigo. Cheguei à capital com os pés destroçados, a roupa em farrapos, o estômago vazio, mas o coração cheio de esperança. Perguntei a um vendedor de frutas na estação como podia falar com o presidente. Imaginem a cara que aquele pobre homem deve ter feito quando um menino sujo e desnutrido lhe perguntou algo assim. Mas, em vez de rir ou desprezar-me, explicou-me com paciência como chegar. Deu-me dinheiro para o transporte e até me comprou algo para comer. Esse homem, esse desconhecido que não tinha nenhuma obrigação de ajudar-me, tornou-se meu primeiro anjo terreno, na primeira prova de que ainda existia bondade neste mundo aparentemente cruel. Cheguei justamente quando havia uma multidão esperando para ver o presidente. Eu era tão pequeno e magro que me deslizei entre as pernas dos adultos, passei por baixo das barreiras policiais e cheguei diretamente até o automóvel oficial. Quando a porta se abriu, lá estava ele, o presidente em pessoa, rodeado de guardas e assistentes importantes. Não sei o que me aconteceu naquele momento, talvez tenha sido o cansaço acumulado, talvez tenha sido ver finalmente o homem que havia procurado por tanto tempo. Mas as palavras saíram da minha boca sem pensar. Contei-lhe em 30 segundos toda a nossa tragédia. Disse-lhe que tinha uma mãe e 2 irmãos morrendo de fome num lugar muito distante. Ele olhou-me diretamente nos olhos, não com o olhar condescendente de quem sente pena, mas com o olhar de quem reconhece outro ser humano que luta para sobreviver, e disse-me que se encarregaria pessoalmente de que recebêssemos ajuda. Uma semana depois, chegou o milagre que mudaria nossas vidas completamente. Deram-nos trabalho como cuidadores de uma escola rural. Tínhamos que limpar e manter o lugar em troca de viver ali e receber um salário de 230 pesos mensais, que era aproximadamente 40% menos do que ganhava um empregado comum. Mas para nós era uma fortuna impossível de imaginar. Passamos de dormir no chão gelado e comer lixo a ter um teto sobre nossas cabeças e comida regular todos os dias. Minha mãe chorou durante 3 dias seguidos, não de tristeza, mas de alívio, de gratidão, de alegria pura por ver que seus filhos finalmente teriam uma oportunidade de sobreviver. Levaram-na para internar num hospital da capital porque seu corpo estava completamente destruído pelos anos de sofrimento. Ficou 14 meses recuperando-se e os médicos disseram que foi um milagre que continuasse viva depois de tudo o que havia suportado. Enquanto ela estava hospitalizada, a mim também me internaram, mas não por problemas físicos, e sim por algo muito mais grave que ninguém podia ver a olho nu. Eu tinha problemas mentais sérios, minha cabeça estava cheia de pensamentos obscuros e violentos que não podia controlar. O único sonho que ocupava minhas noites era encontrar o homem que nos abandonou e matá-lo com minhas próprias mãos. Esse pensamento era tão forte e constante que consumia toda a minha energia, toda a minha atenção, cada segundo que estava acordado. Odiava com uma intensidade que assustava até os adultos que me conheciam. Esse ódio era como um veneno que corria por minhas veias e envenenava cada aspecto da minha existência. O segundo sonho que tinha, se é que se lhe pode chamar sonho, era deixar de existir, simplesmente fechar os olhos e não voltar a abri-los jamais. Não falei durante anos, vivi em completo silêncio como se minha voz tivesse se perdido junto com minha infância. A primeira palavra que pronunciei foi o nome da minha mãe. Tinha 7 anos quando finalmente disse algo, e foi porque a situação me obrigou, porque não tive outra opção senão quebrar esse silêncio autoimposto. Os médicos disseram à minha mãe para não esperar nada intelectual de mim, que havia perdido demasiados neurônios pela desnutrição e o trauma, que o máximo a que poderia aspirar era a fazer trabalhos simples, como peão de campo ou pedreiro. Minha mãe, com essa sabedoria que vinha do mais profundo de seu ser, abraçou-me e disse-me algo que nunca esquecerei. Disse-me que com os poucos neurônios que me restavam, faríamos coisas extraordinárias, que a quantidade não importava, e sim a qualidade do coração e a determinação do espírito.
Quando completei 11 anos, tive que ir trabalhar no campo para ganhar dinheiro extra. Minha mãe já estava melhor e meus irmãos começavam a estudar, mas eu precisava contribuir mais para a família. Terminei trabalhando com homens mais velhos. Todos tinham mais de 40 anos, bebiam muito e fumavam constantemente. Eu comecei a beber com eles como um jogo, como uma forma de me sentir valente e esquecer a dor que carregava. Descobri que quando bebia, o ódio diminuía um pouco, os pensamentos violentos se acalmavam temporariamente e por uns momentos podia fingir que era uma pessoa normal. Aos 13 anos já era alcoólico clínico, bebia 1,5 garrafa de álcool todos os dias. Meu corpo pequeno e desnutrido processava quantidades que teriam matado um adulto saudável. O álcool não solucionou nada, ao contrário, amplificou tudo de mal que havia em mim. Tornei-me extremamente violento, comecei a roubar para conseguir dinheiro para continuar bebendo e pouco a pouco me tornei o líder de uma gangue de adolescentes delinquentes. Roubávamos jornais dos vendedores de uma esquina e os vendíamos em outra. Agredíamos qualquer um que nos cruzasse o caminho de forma errada, incendiamos uma biblioteca municipal, atacamos uma delegacia de polícia e até tentamos assaltar uma agência bancária. Tinha uma lista de 29 roubos, múltiplas agressões graves onde deixei pessoas hospitalizadas, e uma raiva incontrolável que buscava qualquer desculpa para explodir. Era perigoso, era imprevisível, era tudo o que uma sociedade teme de um jovem sem rumo nem esperança. Aos 16 anos, finalmente fui apanhado pela polícia e condenado a 5 anos de prisão, com possibilidade de revisão da sentença quando completasse os 18, porque então seria considerado maior de idade. Pela gravidade dos meus crimes, era muito provável que me transferissem para uma prisão de adultos e que minha condenação se estendesse consideravelmente. A prisão era exatamente o que esperava, um lugar violento onde a lei do mais forte era a única lei que importava. Eu continuei sendo antissocial e problemático, brigava constantemente no pátio, sempre estava envolvido em algum conflito. Vivia em estado de guerra permanente contra todos e contra mim mesmo. Havia um mestre nessa prisão. Não era sacerdote nem religioso, era simplesmente um professor de literatura que dedicava seu tempo a trabalhar com os prisioneiros mais jovens. Este homem disse-me algo que ressoou em algum lugar profundo do meu ser. Disse-me que se seguisse esse caminho, me matariam antes de completar os 20 anos. Que podia ver nos meus olhos que eu não era naturalmente mau, mas profundamente ferido. Ofereceu-me algo que ninguém me havia oferecido antes. Propôs-me mudar para um lugar especial dentro da prisão, um quarto pequeno onde ninguém mais ia porque era a biblioteca, e a maioria dos presos eram analfabetos. Pôs-me um colchão ali e disse-me que esse seria meu novo lar, rodeado de milhares de livros que eu não sabia ler, mas que estavam ali, esperando pacientemente que eu os descobrisse. Antes de continuar com esta história que está prestes a transformar-se em algo completamente inesperado, quero pedir-lhes algo do coração, algo que não é obrigatório, mas que significaria muito para mim e para este espaço que estamos construindo juntos. Se esta história está tocando algo dentro de vocês, se sentem que há uma conexão entre o que estou contando e o que viveram, peço-lhes que considerem subscrever-se a este canal, não por mim, mas por vocês mesmos, porque precisamos de lugares onde possamos ser vulneráveis, onde possamos compartilhar nossas feridas sem medo de julgamento. Mas mais importante que a subscrição, quero que saibam que este é um espaço seguro para suas próprias histórias. Abaixo nos comentários, podem contar-me que parte deste testemunho ressoou com a sua própria vida, que batalhas enfrentaram, que transformações experimentaram ou estão buscando experimentar. Não estou aqui para pregar-lhes nem para vender-lhes nada. Estou aqui porque acredito profundamente que quando compartilhamos nossas verdades mais cruas, quando deixamos cair as máscaras que usamos todos os dias, algo mágico acontece. Percebemos que não estamos sozinhos neste caminho tão difícil. Também podem sugerir temas que gostariam que abordássemos, histórias que precisam ser contadas, perguntas que levam anos sem resposta. Este canal é tanto de vocês quanto o meu. É um refúgio onde as almas cansadas podem descansar um momento e recordar que ainda há esperança, que ainda há amor, que ainda há possibilidades de transformação, não importa quão escuro pareça o presente. Voltando àquele quarto cheio de livros que eu não podia ler,
Passei os primeiros dias simplesmente olhando aqueles objetos estranhos, aqueles retângulos de papel com símbolos que não significavam nada para mim. O mestre vinha todas as tardes e contava-me as histórias que estavam escondidas naqueles livros. Falava-me de homens que haviam conquistado impérios, de poetas que haviam capturado a essência do amor em palavras perfeitas, de filósofos que haviam desvendado os mistérios da existência humana. Eu ficava fascinado, hipnotizado por aquelas histórias que abriam mundos completamente novos na minha mente limitada e danificada. Um dia, o mestre fez-me uma proposta que mudaria tudo. Disse-me que se eu quisesse, podia ensinar-me a ler, que teríamos que trabalhar duro, porque eu estava muito atrasado, mas que ele confiava que eu tinha a capacidade. Disse-lhe que sim sem pensar duas vezes, não porque entendesse a importância do que estava aceitando, mas porque no fundo da minha alma ferida havia uma sede insaciável de algo diferente, de algo que me tirasse do inferno em que havia vivido durante todos esses anos. Passamos 4 anos trancados naquela biblioteca. 4 anos onde eu não fazia outra coisa senão ler, escrever, aprender, absorver conhecimento como uma esponja seca que finalmente encontra água depois de anos no deserto. Li os grandes pensadores, os poetas que cantavam ao amor e à vida, os revolucionários que desafiavam a ordem estabelecida, os místicos que falavam de realidades além do visível. Havia um volume especialmente grosso e velho, era o 3º tomo das Confissões de um Santo Antigo. E nesse livro encontrei palavras que pareciam escritas especificamente para mim, como se esse homem que havia vivido séculos atrás conhecesse exatamente o tipo de dor e confusão que eu experimentava. Também li um poeta que escrevia coisas extraordinárias sobre a natureza. Dizia que cada manhã o amanhecer era como um amante que chega para despertar sua amada. E eu, que nunca havia experimentado o amor, comecei a entender que existia algo maior e mais belo que todo o ódio e a violência que havia conhecido. Nesses 4 anos, fiz o equivalente a 8 anos de educação básica e 7 anos de educação superior. Aos 23 anos, já havia completado estudos de filosofia e letras. Tudo isso trancado numa cela convertida em biblioteca. Tudo isso graças a um mestre que viu potencial onde todos os demais só viam um delinquente perdido. Algo extraordinário aconteceu durante esse tempo. O álcool desapareceu completamente da minha vida sem que eu fizesse nenhum esforço consciente para deixá-lo. Simplesmente um dia percebi que já não o necessitava porque minha mente e meu coração estavam cheios de coisas muito mais importantes e valiosas. Quando há vazio interior, você precisa preencher esse vazio com qualquer coisa que o distraia da dor. Mas quando encontra propósito e significado, quando sua alma se alimenta de beleza e verdade, já não há espaço para os venenos que antes pareciam indispensáveis. Escapei da prisão 2 meses antes de cumprir minha sentença completa. Não porque quisesse voltar ao crime, mas porque sentia que havia outra vida esperando-me lá fora. Que havia algo importante que precisava fazer e não podia esperar mais. Já era uma pessoa completamente diferente. O jovem violento e cheio de ódio havia morrido naquela biblioteca e havia nascido alguém novo, alguém que ainda não sabia exatamente quem era, mas que sentia uma chamada poderosa para algo maior. Semanas depois da minha fuga, conheci outro vagabundo. Casualidades da vida, também se chamava Simão como o mestre da prisão. E este encontro marcaria o 2º grande ponto de virada na minha existência. Lembro-me perfeitamente que era 30 de março de 1957. Eu passava por uma praia deserta em horas da noite, porque ainda tinha paranoia de que me perseguiam, pensava que toda a polícia do país estava procurando-me especificamente a mim. O velho Simon viu-me passar e chamou-me. Quando me aproximei, disse-me algo que me enfureceu instantaneamente. Disse-me que quando me viu, pensou que pena ver um miserável desperdiçando sua vida. Toda a minha raiva antiga voltou em 1 segundo. Estive a ponto de agredi-lo, mas ele levantou a mão e explicou-me que não estava insultando-me, e sim descrevendo o que via. Perguntou-me se eu sabia que era um príncipe ou se ia continuar vivendo como um mendigo que não conhece seu verdadeiro valor. Essa conversa durou toda a noite. Da meia-noite até o sol nascer novamente. Ele falou-me de coisas que eu havia lido nos livros, mas que nunca havia processado realmente.
Falou-me de um pai universal, que não era o marido da minha mãe, mas algo infinitamente maior. Falou-me de uma herança que me pertencia por direito de nascimento e que ninguém podia tirar-me. Contou-me a história de um homem que havia vindo a este mundo há quase 2000 anos para trazer uma mensagem que mudaria tudo. Uma mensagem tão simples e tão revolucionária que a maioria das pessoas ainda não a entende completamente. Disse-me que esse homem nasceu de uma mulher, mas que seu verdadeiro pai era o mesmo que meu verdadeiro pai. Que todos compartilhamos a mesma origem sagrada, embora tenhamos esquecido esta verdade fundamental. Explicou-me que há apenas duas coisas necessárias para reclamar a herança que nos pertence: trabalhar no que realmente amamos e amar o que realmente somos. Falou-me do sermão mais importante que jamais se pronunciou, um discurso dado em uma montanha, onde se revelou o programa completo para viver uma vida plena e significativa. Disse-me para olhar os pássaros do céu, essas criaturas pequenas que não semeiam nem colhem, mas que sempre têm alimento. Perguntou-me como era possível que eu, sendo filho direto da fonte de toda a existência, tivesse tantas dificuldades para sobreviver quando criaturas tão simples viviam sem preocupações. Falou-me dos lírios do campo que não trabalham nem se preocupam com sua aparência, mas que são mais belos que todos os reis e imperadores vestidos com suas melhores galas. Essa noite soube com absoluta certeza que era filho de um rei, não um rei terreno com exércitos e palácios, mas o rei de tudo o que existe e o que não existe. Soube que meu verdadeiro lar era um palácio que se estende por 5 continentes e tem a eternidade como teto. Soube que o tempo nunca é meu inimigo, porque tenho todo o tempo do universo à minha disposição. Soube que este corpo é simplesmente um veículo temporário que está ao meu serviço, mas que não define quem sou realmente. Essa noite deixei de ser vítima das minhas circunstâncias e me tornei protagonista do meu próprio destino. Essa noite entendi que o poder maior do universo flui através de mim se simplesmente me abro a recebê-lo. O velho Simão deu-me um caderno velho e disse-me para escrever tudo o que estávamos falando. Que essas verdades eram tão importantes que precisavam ser preservadas não só na minha memória, mas em algo tangível que pudesse consultar quando as dúvidas regressassem. Essa noite escrevi meu primeiro programa de vida. Não regras rígidas nem mandamentos opressivos, mas princípios vivos que fluem naturalmente quando se compreende a sua verdadeira natureza. Escrevi sobre amar sem condições nem expectativas, sobre dar sem esperar nada em troca, sobre perdoar não porque o outro o mereça, mas porque eu mereço viver livre do peso do rancor, sobre confiar em que sempre haverá suficiente para todos se deixarmos de acumular mais do que precisamos. Comecei a entender que não posso servir a 2 mestres simultaneamente, que devo escolher entre o amor e o medo, entre a abundância e a escassez, entre a confiança e a desconfiança. Durante anos havia servido ao medo, ao ódio, à carência, e esses mestres haviam me levado à prisão, à violência, ao desespero. Agora escolhia conscientemente servir ao amor, à abundância, à confiança, e estes novos mestres me levariam a lugares que então nem sequer podia imaginar. O velho contou-me o exemplo mais extraordinário que jamais havia escutado. Um exemplo tão simples que até uma criança pode entendê-lo, mas tão profundo que se precisa de toda uma vida para vivê-lo completamente. Disse-me para não me preocupar pensando o que vou comer amanhã ou com o que vou me vestir, que essas preocupações são as que mantêm as pessoas escravizadas e miseráveis. Contou-me uma história sobre uma mulher extraordinária que dirigia casas para os moribundos em múltiplos países. Uma mulher que nunca tinha dinheiro no banco, mas que sempre tinha exatamente o necessário no momento exato em que o necessitava. Falou-me de como a providência divina é absolutamente pontual, como se confias realmente, sem reservas nem planos de respaldo, tudo o que precisas aparece justo a tempo, nem antes nem depois. Exatamente quando deve aparecer. Depois dessa noite transformadora junto ao velho Simão na praia, minha vida tomou um rumo completamente inesperado que eu nunca havia planejado nem imaginado. Passei 2 anos caminhando sozinho por diferentes cidades, dormindo onde a noite me pegava,
trabalhando em qualquer coisa que surgisse, desde limpar sapatos até ajudar em cozinhas de hotéis, desde carregar volumes em mercados até pintar paredes em casas alheias. Cada trabalho era uma oportunidade de aprender algo novo sobre a condição humana. Cada pessoa que conhecia me ensinava algo valioso, embora elas não o soubessem conscientemente. Decidi que cada ano dedicaria 3 semanas a fazer trabalhos completamente diferentes do que normalmente fazia, para manter-me conectado com todas as realidades humanas e não esquecer nunca de onde vinha. Um dia, cheguei a uma cidade costeira chamada Puerto Azul. Era a primeira cidade grande que visitava, sendo já esta nova pessoa que havia emergido das cinzas da minha antiga vida. Entrei em um hotel procurando trabalho do que fosse, e resultou que precisavam de músicos, porque os que tinham contratados haviam falhado. Eu havia aprendido a tocar guitarra durante meus anos de vagabundagem, não de maneira profissional, mas simplesmente como uma forma de expressar o que levava dentro e que as palavras normais não alcançavam a comunicar. Disse-lhes que podia tentar, embora não fosse músico profissional. Deram-me a oportunidade e essa noite cantei pela primeira vez diante de uma audiência que havia pago para estar ali. Algo mágico aconteceu naquele pequeno palco improvisado. As pessoas não só escutavam as canções, mas sentiam o que eu havia vivido. Conectavam com algo profundo nas palavras e na maneira como as expressava. Não era tecnicamente perfeito, não tinha a voz treinada de um cantor profissional. Mas tinha algo que nenhuma escola de música pode ensinar. Tinha autenticidade absoluta. Tinha verdade crua, sem filtros nem pretensões. Ao terceiro dia, um jornal local publicou um artigo dizendo que cada noite aconteciam milagres de inspiração naquele hotel, que havia um trovador misterioso que curava corações partidos com suas canções e suas palavras. De repente, havia centenas de pessoas querendo escutar-me. A sala pequena onde cantava se enchia até o limite de sua capacidade, e havia gente do lado de fora esperando por qualquer oportunidade de entrar. Comecei a ganhar dinheiro, muito dinheiro para alguém que havia vivido na pobreza extrema durante toda a sua vida. Mas algo estranho aconteceu. O dinheiro não me mudou, porque eu já havia encontrado a verdadeira riqueza interior. Decidi conscientemente manter um estilo de vida simples, ter somente 2 mudas de roupa idênticas, um único par de sapatos, nenhum cartão de crédito nem contas bancárias complicadas. Todo o dinheiro extra que ganhava o destinava a um projeto que havia começado a gestar-se em meu coração. Queria criar comunidades onde crianças abandonadas como eu havia sido pudessem encontrar lar, educação, amor e propósito. Com minha mãe, que já havia se recuperado completamente de todos os seus anos de sofrimento, começamos a primeira comunidade, com apenas 12 crianças em uma casa alugada. Mas tínhamos uma visão diferente de qualquer orfanato ou instituição tradicional. Não queríamos simplesmente dar teto e comida. Queríamos criar um modelo completamente novo de educação e vida comunitária. Nossas escolas funcionariam às 24 horas, porque as crianças aprendem a qualquer hora, não somente entre as 8 da manhã e as 3 da tarde. Os mestres estariam para servir e facilitar a aprendizagem, não para impor conhecimento de maneira autoritária. Não haveria exames nem qualificações, porque a aprendizagem real não se mede com números, mas com transformação genuína do ser. As crianças aprenderiam vários idiomas desde pequenas, não estudando gramática aborrecida, mas vivendo com pessoas de diferentes países que vinham como voluntários para compartilhar suas culturas. Aos 13 anos, nossos filhos já falavam 3 línguas com fluência. Aos 17, alguns estavam estudando temas universitários avançados. Tínhamos casos de jovens de 25 anos que já eram profissionais bem-sucedidos, contribuindo para suas comunidades. Mas mais importante que as conquistas acadêmicas, estávamos criando seres humanos com valores sólidos, com compaixão genuína, com senso de propósito e responsabilidade para com o mundo. A história destas comunidades começou a espalhar-se. Jornalistas vinham de diferentes países para documentar o que estávamos fazendo. Educadores visitavam para estudar nossos métodos e levá-los para suas próprias instituições. Minha carreira musical também cresceu exponencialmente. Já não cantava somente em hotéis pequenos, mas em teatros importantes de múltiplas nações. Minhas canções se traduziam para diferentes idiomas e chegavam a lugares que eu nunca havia visitado fisicamente.
Mas eu nunca me senti artista no sentido convencional. Sentia-me simplesmente uma testemunha que compartilhava o que havia visto, vivido e aprendido nesta viagem extraordinária chamada vida. Quando tinha 43 anos, enquanto atuava em um café cultural de uma cidade centro-americana, conheci a mulher que estava destinada a ser minha companheira nesta aventura. Era uma mulher norte-americana, extremamente bela fisicamente, mas completamente perdida espiritualmente. Havia sido modelo de uma revista famosa de homens, pensava que seu valor estava unicamente em sua aparência física, e estava profundamente viciada em substâncias que a estavam destruindo lentamente. Não sei como explicar o que senti quando nossos olhares se cruzaram. Foi como reconhecer alguém que conheci desde sempre, embora fosse a primeira vez que a via nesta vida. Ela não falava espanhol e eu mal sabia inglês básico, mas de alguma forma nos comunicamos a um nível que transcendia as palavras. Disse-lhe, com meu inglês desajeitado e limitado, algo que provavelmente soou absurdo para ela. Disse-lhe que era minha esposa, que Deus nos havia preparado um para o outro, que nosso encontro não era casualidade, mas destino inevitável. Ela olhou-me como se eu estivesse louco, mas algo em seus olhos me disse que uma parte profunda de seu ser reconhecia a verdade do que eu estava dizendo. Passamos toda aquela noite conversando, eu tentando explicar em meu inglês básico coisas complexas, ela chorando enquanto liberava anos de dor acumulada, ambos percebendo que estávamos experimentando algo sagrado e transformador. No dia seguinte, fomos conhecer os pais dela. Eu com minhas roupas simples e meus sapatos gastos, ela com sua beleza de capa de revista, mas com uma luz nova nos olhos que seus pais nunca haviam visto antes. Expliquei minhas intenções, falei da minha vida, do meu trabalho, da minha visão para o futuro. Devem ter pensado que sua filha havia enlouquecido por querer estar com alguém como eu, um cantor de rua sem posses materiais significativas. Mas algo em minha maneira de falar, em minha convicção absoluta, os convenceu de que eu era sincero e que minhas intenções eram puras. Casamo-nos 3 dias depois em uma cerimônia simples, pagamos $20, jogaram arroz instantâneo em nós, alguém cantou uma música medíocre, mas para nós foi o dia mais importante de nossas vidas, porque estávamos selando uma união que sentíamos vir de muito além de nossas vontades individuais. Ela começou a viajar comigo, a conhecer as comunidades que havíamos criado, a interagir com as crianças que estávamos ajudando. A experimentar uma vida completamente diferente de tudo o que havia conhecido em seu mundo de glamour superficial e vazio. Sem que nenhum de nós fizesse nenhum esforço consciente específico, ela saiu completamente de suas dependências em questão de semanas. Não foi para reabilitação, não tomou medicamentos. Simplesmente sua vida se encheu de algo tão profundo e significativo que já não havia espaço para substâncias que antes usava para escapar do vazio interior. Tivemos uma filha linda 18 meses depois de nos casarmos, uma menina com os olhos da mãe e a determinação do pai. Uma criatura que desde o princípio mostrou uma sabedoria que parecia vir de vidas anteriores. A vida era perfeita em todos os sentidos que importam. Não tínhamos luxos materiais, mas tínhamos amor verdadeiro, propósito claro, impacto significativo no mundo. Viajávamos juntos levando a mensagem de esperança e transformação. Ela cantava comigo em alguns concertos. Nossa filha crescia rodeada de amor e exposta a múltiplas culturas e realidades humanas. Então chegou o dia que mudaria tudo novamente. O dia que me ensinaria a lição mais difícil e mais importante de toda a minha existência. Era 20 de julho de 1981. Eu tinha que pegar um voo de uma cidade do norte para outra cidade para um concerto importante. Por razões que então não compreendi, mas que agora vejo claramente como intervenção divina, perdi esse voo. Cheguei ao aeroporto exatamente 5 minutos depois que a porta de embarque fechou. Fiquei muito zangada porque esse concerto era importante e significava decepcionar milhares de pessoas que haviam comprado bilhetes. Mas não havia nada a fazer, o voo já havia descolado sem mim. Minha esposa e minha filha estavam em casa esperando-me. Eu lhes havia dito que regressaria em 3 dias. 2 horas depois da descolagem do voo que perdi, recebi uma chamada que me informava que esse avião havia tido um acidente catastrófico.
Todos os passageiros e tripulantes haviam morrido instantaneamente quando a aeronave se chocou contra uma montanha por condições climáticas adversas. Senti alívio momentâneo por ter perdido esse voo, pensei no quão sortudo havia sido, agradeci a providência por esse atraso que me salvou a vida. Mas então veio a segunda parte da notícia, a parte que destruiria meu mundo completamente. Minha esposa e minha filha haviam decidido surpreender-me. Haviam comprado bilhetes de última hora para esse mesmo voo, porque queriam estar comigo no concerto, queriam ver-me atuar naquele teatro importante. Elas estavam naquele avião que se chocou. Elas morreram naquele acidente, enquanto eu me salvei por 5 minutos de atraso. A dor que senti naquele momento não tem palavras em nenhum idioma humano. Foi como se me arrancassem o coração enquanto ainda batia. Como se o universo inteiro colapsasse e deixasse somente escuridão absoluta. Durante semanas, não pude processar o que havia acontecido. Minha mente simplesmente se recusava a aceitar a realidade. Continuava esperando que entrassem pela porta a qualquer momento, dizendo que tudo havia sido um erro terrível. Fui recolher 2 caixas de metal que continham o que restava dos seus corpos depois do impacto e do fogo. 2 caixas pequenas que representavam todo o meu mundo de amor e felicidade reduzido a cinzas literais. Tive que identificar alguns objetos pessoais, porque os restos não eram reconhecíveis. Tive que assinar documentos enquanto minhas mãos tremiam incontrolavelmente. Tive que tomar decisões sobre enterros e cerimônias enquanto meu cérebro mal funcionava. Pensei que este era o castigo final por todos os meus pecados passados. Pensei que Deus estava cobrando-me com juros todo o dano que havia causado em meus anos de violência e destruição. Pensei seriamente em terminar com a minha vida porque já não via nenhum propósito em continuar existindo sem elas. Mas então, em meio a essa escuridão absoluta que era pior do que qualquer coisa que havia experimentado antes, algo começou a acontecer lentamente. Comecei a compreender que havia 2 razões principais pelas quais isso havia ocorrido, 2 lições que precisava aprender a um nível que só a dor extrema pode ensinar. A primeira razão era demonstrar-me de maneira irrefutável que o amor verdadeiro transcende a morte física, que o que realmente amamos nunca se vai, porque existe em uma dimensão que vai além do corpo e do tempo. Minha esposa e minha filha não estavam mortas, simplesmente haviam se mudado para outra forma de existência. Continuavam comigo a cada segundo, embora eu não pudesse vê-las com meus olhos físicos nem tocá-las com minhas mãos materiais. A segunda razão, que então apenas suspeitava, mas que agora entendo completamente, é que quando Deus quer que alguém trabalhe exclusivamente para o espírito, sem as distrações necessárias da vida familiar normal, às vezes toma medidas drásticas que parecem cruéis, mas que na realidade são expressões de confiança suprema. Estava me dizendo que tinha um trabalho específico a fazer, uma mensagem a entregar, um testemunho a compartilhar, e que precisava dedicar-me a isto completamente sem nenhuma divisão de energia ou atenção. Nem todos podem ou devem viver assim. A maioria das pessoas está desenhada para experimentar o amor através de relações humanas normais, mas há alguns poucos que são chamados a um tipo diferente de serviço que requer solidão escolhida e dedicação total. Entendi finalmente o que significa a abstinência voluntária dos grandes mestres espirituais. Não é repressão neurótica nem negação do corpo, é simplesmente reconhecer que toda essa energia poderosa que normalmente se dirige a um parceiro e a uma família pode ser redirecionada para o serviço de toda a humanidade. Quando o corpo e suas necessidades ficam para trás, quando já não és escravo de desejos e apegos, embora sejam desejos e apegos belos e legítimos, o espírito pode voar a alturas que de outra forma seriam impossíveis de alcançar. Isto o sabiam os monges de todas as tradições, os místicos de todos os tempos, os profetas de todas as culturas. 8 anos depois desse acidente, os médicos disseram-me que tinha aproximadamente 4 meses de vida, porque o meu corpo estava sendo atacado por uma doença degenerativa que não tinha cura conhecida. Aqui estou, 11 anos depois desse diagnóstico, ainda vivo, ainda compartilhando, ainda servindo.
Estive paralisado completamente durante 4 períodos diferentes nos últimos 9 anos, incapaz de mover um único músculo voluntariamente, dependendo de outros para tudo. Estive praticamente cego em 3 ocasiões distintas, vendo apenas sombras difusas em vez do mundo definido. Passei incontáveis horas sentado ou deitado quando meu corpo simplesmente se recusa a obedecer às minhas instruções mais básicas. Posso comer somente uma vez ao dia porque o meu sistema digestivo já não processa alimentos de maneira normal. Mas tudo isto, absolutamente tudo isto, fez-me o homem mais pleno e mais livre que poderia ser. Cada limitação física trouxe uma expansão espiritual correspondente. Cada vez que o meu corpo falhou, o meu espírito fortaleceu-se exponencialmente. Aprendi que este veículo material chamado corpo está ao meu serviço enquanto funcionar, mas não define quem sou realmente, não limita a minha verdadeira natureza nem a minha capacidade de impactar o mundo. Se voltasse a nascer como ser humano, pediria ao Criador para passar exatamente pelas mesmas experiências, mas oxalá aprendê-las mais rápido, para poder usá-las mais tempo em benefício de outros. Há 13 anos, encontrei-me com um homem que me abandonou antes do meu nascimento. Tinha 95 anos quando nos vimos pela primeira vez. Não senti ódio nem ressentimento. Senti gratidão profunda, porque percebi que sem o seu abandono eu nunca teria vivido o que vivi. Nunca teria aprendido o que aprendi, nunca teria chegado a ser quem sou. Agradeci-lhe sinceramente por ter me dado a oportunidade de experimentar o caminho difícil, porque o caminho difícil é o que forja caráteres fortes e espíritos invencíveis. Contei-lhe sobre Jesus, sobre o amor incondicional do Pai Universal, sobre a vida que é possível quando um se rende a algo maior que o ego individual. Ele começou a mudar também, aprendeu a falar com respeito a pessoas que antes considerava inferiores, aprendeu a viver com o que tem em vez de obcecar-se com acumular mais, descobriu em sua velhice avançada a liberdade que vem de soltar tudo o que antes considerava indispensável. Conto-lhes tudo isto não para me gabar de sofrimento nem para receber compaixão. Conto-lhes isto para demonstrar-lhes com evidência viva que não importa o quão escuro seja o seu passado, não importa o quão perdidos se sintam neste momento, não importa quantos erros tenham cometido nem quanta dor tenham causado ou experimentado, sempre há possibilidade de transformação radical. Eu queria matar meu pai, fui alcoólico clínico aos 13 anos, liderei uma gangue delinquente, passei anos na prisão, perdi minha esposa e filha em um acidente terrível, enfrentei doenças que deveriam ter me matado há anos, e no entanto aqui estou, viajando pelo mundo compartilhando esperança, tendo criado mais de 80 comunidades que transformaram dezenas de milhares de vidas, tendo escrito 36 livros que levam esta mensagem a lugares onde nunca poderei ir pessoalmente, tendo cantado para audiências que vão de 2 pessoas em uma praça a 20 mil em um estádio. Não há ninguém perdido além de qualquer possibilidade de salvação. Não há situação tão desesperada que não possa ser transformada. Não há ferida tão profunda que não possa ser curada quando nos abrimos ao poder que flui através do universo e que está disponível para todos, sem exceção nem condição. A única pergunta real é se estamos dispostos a soltar nossas histórias de vítima, nossas justificativas para o ressentimento, nossos apegos à amargura e ao sofrimento que se tornaram tão familiares que os confundimos com identidade. Quando finalmente soltamos tudo isso, quando nos rendemos completamente ao que a vida quer nos ensinar através de cada experiência sem resistência nem negociação, então começa a verdadeira aventura. Então descobrimos quem somos realmente, além de todas as camadas de condicionamento e trauma. Minha mãe me ensinou que no dia do juízo final, se é que existe tal coisa, Deus não nos julgará individualmente, porque seria uma tarefa impossível com milhares de milhões de almas. Nos julgará como espécie, como humanidade coletiva. E se isso é certo, então estamos salvos, porque a maioria dos seres humanos é fundamentalmente boa. A maioria quer amar e ser amada. A maioria luta o melhor que pode com as ferramentas limitadas que tem. O mal é ruidoso, mas o bem é massivo. Uma bomba faz mais ruído do que uma carícia, mas por cada bomba há milhões de carícias construindo a vida.
Não acreditem nas manchetes dos jornais, que só reportam tragédias. Não acreditem nas notícias que só mostram o pior da humanidade para mantê-los com medo. Saiam e olhem com seus próprios olhos e verão que este mundo está cheio de gente comum fazendo atos extraordinários de bondade todos os dias. Sejam felizes, por favor. Não ofendam o Criador com sua tristeza desnecessária, porque foram criados para a felicidade. São filhos do amor absoluto, não do sofrimento eterno. A vida é para ser vivida com plenitude, com alegria, com celebração constante do milagre de existir. Jesus foi para a cruz com gozo porque sabia que estava cumprindo seu propósito. O Batista enfrentou a espada com riso porque compreendia que estava participando em algo grandioso. Todos os grandes mestres nos mostraram que até o sofrimento aparente pode ser transformado em vitória quando mudamos nossa perspectiva e entendemos o panorama completo. Obrigado por escutar este testemunho. Obrigado por permitir-me compartilhar estas verdades que aprendi com o preço da dor e a recompensa da transformação.